26 de dezembro, domingo, o meu nome é Leonel e no vídeo de hoje nós vamos estudar o índice Bovespa e também os seguintes papéis, Vale 3, Petri 4 e depois Amer 3, Lame 4, JBS, Marfrig, BIF, destacando o gráfico semanal, CSN, Uzi Minas e vamos terminar com 3 papéis que foram pedidos para estudarmos. Ser 3, Prio 3 e MGLU 3, Magazine Luiza, um papel sempre bastante pedido aí nas últimas semanas. Pessoal, no próximo final de semana, eu não sei se eu vou ter condições de fazer o vídeo que eu faço semanalmente, esse vídeo aqui no canal. Então eu aproveito para me despedir de vocês, desejando um belo 2022 a todos e desejo que a gente continue juntos no próximo ano. A razão de existir deste canal é vocês. Então, muitas boas energias e que a gente siga juntos, tá bem? Com relação ao índice Bovespa, veja só, pessoal, o que nós podemos dizer do índice? Fez aqui uma perna de alta. É normal, nós esperávamos que o índice fizesse o quê? Uma correção, tá? O que nós temos que ficar atentos se o índice vai voltar a subir, armando uma onda 3 para cima, que poderá levar os preços lá para 114 mil pontos. Tá? Por enquanto não há sinal à vista desse possível pivô de alta. O que podemos dizer? No curtíssimo prazo, o índice fez uma correção, só que a correção veio um pouquinho forte e veio para baixo da média de 21. Então a média, que era para ser um suporte, agora virou uma resistência aqui de curto prazo. Em outras palavras, temos resistência em 105.584, 105.883 e depois 106.377. São resistências de curto prazo. Na minha opinião, resistência principal que tem que ser rompida, 109.478 pontos. Esse topo aqui, tá? Isso aqui tem que ser rompido, esse aqui tem que ser rompido. Vejam que nós estamos numa faixa de resistência que o preço bate lá e não consegue romper desde outubro. Então é normal que tenha briga nessa faixa aqui, ó. Essa faixa de preço aqui vai ter briga para romper. Agora, o dia que romper, na minha opinião, pulamos lá para a próxima resistência importante, que é essa aqui, ó, dada por esses topos, tá? Ali em 114, 115 mil pontos. A gente não pode ter não podemos fazer um estudo aqui muito completo, porque o volume se reduz, né? Olhem aqui, ó, o volume baixinho, baixinho. Nesse final de ano, a liquidez fica muito baixa, a gente não sabe se isso aqui é esse momento, esse atual momento do índice, deriva de uma posição do mercado como um todo, de alguns poucos investidores que estão operando. Tem que esperar o índice voltar a ter mais liquidez aí para a gente verificar, tá, pessoal? O que é negativo, né? Que a média de 9 ela aponta para baixo, tá? O ideal seria que ela voltasse a apontar para cima. A média de 9 é a média do especulador. A de 21 praticamente estável. Lá no gráfico semanal, o que a gente vê? Sobe forte, 2 semanas subindo, né? Quer dizer, não tão forte assim, né? Mas sobe. Tinha que fazer uma correção. Tem que ficar atento agora se vai fazer uma onda para cima, uma perna de alta nova aqui, que seria uma onda 3, né? Vamos ver. Se acontecer aqui uma perna de alta, resistência importante, 109.596, que eu já falei, depois na média, né? 110 mil pontos. Tá? Média dada por essa linha roxa mais forte. Ok, pessoal? No gráfico semanal, teremos condição de alta, teremos inversão dessa tendência de baixa iniciada lá em junho, quando o índice começar a fazer zigue-zagues para cima. Tá? Nesse momento, nós não temos ainda essa condição. Lá no gráfico semanal, a gente já tem aqui, né, um possível, quase um zigue-zague para cima. Vamos esperar se ele vai subir. Então, nesse tempo gráfico, no diário, está melhor do que no semanal. No semanal ainda tem alguns requisitos aqui para cumprir, e quando ele começar a fazer zigue-zagues para cima, a gente vai ter uma inversão dessa tendência aqui de baixo. Tá? Vamos às resistências. Eu falei, vamos agora aos suportes, né? Eu falei nas resistências, vamos aos suportes. Então vamos lá. Vamos voltar ao gráfico diário. Se o índice cair, encontra suporte imediato 104.363. Depois lá na região dos 100 mil pontos. Suportão lá, né?
suportaço. Olha aqui, ó, suporte dado por esse fundo, 100 mil pontos, né? E no gráfico semanal nós temos aqui a média de 9 como um suporte, ou seja, aquela região de 105 mil pontos é um suporte, é onde o índice está neste momento, certo? Volume muito baixo, né? Normal, final de ano é assim mesmo. Vamos ver com vocês agora o gráfico de Petrobras Petri 4. Quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Petri 4 está acumulando abaixo das médias, tá? Isso aqui é negativo. Resistência imediata ali em 28,74, depois na média de 21, 29,03 e, na minha opinião, resistência principal 30,23, 30,30, essa faixa aqui, ó. Isso aqui tudo é uma resistência significativa. A tendência é bater lá e cair. Bate e cai, tá? Movimento, o volume também é muito baixo, né? Então a gente não pode extrair aí uma análise muito acurada neste momento, porque a liquidez não indica para onde vai esse papel neste momento, tá? Falamos nas resistências, suporte 27,69, esse ponto aqui é um suporte, ó. Tá? O próximo lá em 26,20, dado por esse fundo. Vale 3. Pessoal, a Vale 3, numa frase, Vale tem para comprar Vale só e somente só se romper aqui 80,70, 80,80, que é esse topo aqui. Mas reparem que aqui na esquerda do gráfico nós temos um outro ponto, uma sombrinha aqui, ó, tá? Essa sombra aqui desse candle, ela é uma resistência, até um topinho ali, né? Então podemos dizer que Vale tem que romper ali 80,96 precisamente, porque aí ele pode buscar o próximo topo, 83,18. Qual é o próximo topo? Esse aqui, tá? Certo, pessoal? E também estaria fechando um gapzinho, né? Isso tudo no semanal. Vejam que a Vale aqui no semanal, desculpem, aqui é o gráfico diário, me perdoem, aqui é o gráfico diário. Aqui no gráfico diário, a Vale já começa a fazer zigue-zagues para cima, é uma inversão dessa longa baixa aqui, tá? As médias apontam para cima, tudo isso é positivo. O problema é que o ideal seria que Vale corrigisse um pouquinho mais. Comprar agora, a gente tem um alvo pequeno para ganhos relativamente pequenos, tá? O ideal seria uma correção um pouquinho mais forte. Como a Vale ela vem numa alta aí importante, a média de 9 está servindo como suporte, tá? Mas o ideal é que o papel recuasse até a média de 21, até a linha roxa, na faixa dos 75 mais ou menos, tá? Vamos ao gráfico semanal. No gráfico semanal de Vale, o que a gente observa? Apenas o que ocorreu até agora, essas altas aí, foi um repique, né? Até a média de 21, até essa linha roxa mais forte. Esse toque na média de 21 não ocorria desde agosto, tá? Isso tudo é importante, mas para nós o importante mesmo é toca na média, corrige caindo ou andando de lado, tá? Para depois voltar a subir numa perna de alta. É isso que nós gostaríamos de ver em Vale 3. Tá? Então, após essa alta, o papel fazer uma onda 2, seja de lado ou seja caindo. Se cair, onde é que o papel encontra suporte? Vamos olhar aqui os suportes. Olha, 76,30 é um ponto de suporte. Aqui. O outro nos topos rompidos, né? 74,45, 72,99. Quem sabe na média de 9, 71,53, tá? Então, se o papel cair até um desses níveis, armar pivô e voltar a subir com volume crescente, pode ser um ponto de entrada. E aí sim nós teríamos um bom nível aqui de alta, né? Quem sabe para buscar ali no médio prazo 86,77, 88,49, quem sabe 91. Esses topos aqui, ó. Certo? Então, em síntese, no gráfico diário, nós temos já uma inversão da tendência. No semanal, a gente precisa ver um zigue-zague para cima que ainda não começou. Ok? Tá. Muito bem. Vamos agora seguindo aqui no nosso estudo.
Próximo papel, Amer 3. Eu particularmente gosto do gráfico de Amer 3. Tanto que eu coloquei aqui para destacar, eu gosto do gráfico diário, tá? Olha aqui, ó. Observem aqui comigo. Sobe, testa fundo, tá? Deixa aqui um candle de indecisão, parece um martelinho, em cima das médias, bem em cima das médias. Cuidem se o papel vai voltar a subir e se vai romper 32,12. Ou seja, se vai romper esse topo aqui. Rompendo com volume crescendo, ou crescente, ou alto, pode buscar 33 com 30, né? 33 com 35. Depois, quem sabe, ali a faixa dos 34,89, 35, tá? E se continuar subindo com força, quem sabe 37, que é esse topo aqui, deixado ali no comecinho de novembro, ok? Essa estrutura gráfica aqui, ela é interessante, tá? Vejam que a média de 9 já aponta para cima e já cruza a média de 21. Quer dizer, um movimento especulativo bem forte no papel neste momento, tá? O papel faz uma correção, que é normal depois dessa alta, certo? E tudo isso ocorre num fundo, quer dizer, nós podemos estar diante de uma inversão da tendência desse papel, que era uma baixa forte, uma baixa aqui, né? Pode passar a ser uma alta. Acredito que seja importante colocar no radar a MER 3. Lame 4. Lame 4. Lojas Americanas. Também é um papel interessante. Tem uma estrutura gráfica muito parecida. Olha aqui, ó. O papel sobe, o volume cresce. Depois que o papel subiu forte, aí, né, bem forte mesmo, né, foram mais de 15% em 2 pregões, aí o papel faz uma correção. Essa correção veio até a média de 9. Tem que ficar atento se o papel vai voltar a subir. Se, e somente se, voltar a subir e romper 6,04. Aqui pode ser um ponto de entrada, desde que o volume dê condições. Se o volume está caindo, normal, final de ano, tem que ver se o volume vai voltar a subir. Tá? Tem resistência no meio do caminho, no curto prazo, 6,15. Depois a próxima, na minha opinião, resistência importante, 6,63, dado por esse topo aqui. Tá? Também acho interessante colocar no radar Lame 4. Agora vamos ver JBS. Gente, JBS no gráfico diário, né? JBS no gráfico diário. Sobe forte, faz uma correção até a média de 9. Tá? Papel bem forte. Agora está aqui praticamente lateralizado, tá? Com a média de 9 servindo como suporte. Esse papel, pessoal, se somente se romper 38,95, pode ficar interessante. 38,95 é uma resistência, é um topo, é esse topo aqui. Normal que bata lá, caia, bate, cai, tem que ver se vai conseguir romper essa resistência. Isso tem que ser feito com aumento de volume, tá? Mas acho que é um papel que também vale a pena colocar no radar. Tem que ver as condições gerais do mercado. JBS é uma empresa mais exposta ao mercado internacional, né? Mas do ponto de vista gráfico, estritamente gráfico, o papel pode começar a ficar interessante após essa correção. Vejam que o papel fez uma correção, né? Isso aqui tudo foi uma correção depois dessa alta que disparou lá dos 33 e foi aos 38. Seguindo com outro frigorífico, Marfrig. MRFG3, Marfrig. Também é um papel que eu acho interessante, tá? Por quê? Olha aqui, fazendo zigue-zagues para cima. Então, essa queda que começou ali em novembro, uma queda forte, né? Ele já começa a inverter essa tendência, tá? O papel agora está praticamente lateralizado aqui, né? Dentro desse retângulo aqui, tá? Retângulo que eu tentei desenhar para você, não ficou bem feitinho, mas é mais ou menos isso, ó. Esse papel vai ter que romper para cima esse retângulo. Precisamente vai ter que romper 23,03, 23,05, tá? Tem que romper esse topinho e esse topinho. Aí ele pode buscar o quê? 23,95 e, de repente, 24,45, 25, esses topos aqui, ó. Ok? Vejam que no último pregão, né, que foi na quinta, o papel subiu com um volume crescente.
tá? Isso em pleno momento de liquidez reduzida no mercado, né? Vale a pena botar no radar também. BIF3 é um papel que no gráfico diário, na minha opinião, entrar agora fica um pouco complicado. Por quê? Porque ele está bem afastado da média, né? Preço da média de 9 está em 9,83 e o papel está custando 10,53. Então, tudo isso aqui é o tamanho do risco de comprar agora. O ideal é comprar quando ou ele faz um toque na média, ou quando ele recua até a média, seja de 9 ou de 21. Tá? O volume aumenta significativamente em relação aos pregões anteriores, mas no gráfico diário, para mim, está muito esticado. No entanto, no gráfico semanal, esse papel tem uma estrutura que a gente gosta. Olha aqui, ó, sobe, testa fundo e volta a subir com força e volume crescente. Fica interessante se e somente se romper no gráfico semanal, ou seja, uma operação aí para position, né, para vários meses, quem sabe, se romper ali 10,90 e não, R$11, né? Tem que romper esse topo, tem que romper esse topo, tá? Veja que desde setembro de 2020, o papel ficou abaixo dessa linha de resistência aqui, ó, tá? Tá tentando romper de novo. Pode ter bastante briga aqui nesse ponto, viu, pessoal? Entre comprados e vendidos, tá? Mas ali é um ponto interessante. Se romper isso aqui, com volume crescente, pode de novo pular lá para a faixa dos 12,37, que foram os topos, né? Lá do ano de 2020, ó. Ok? Também acho que vale a pena colocar no radar, mas no semanal. CSN. Siderúrgica Nacional. Bom, a Siderúrgica Nacional, conforme eu indiquei aqui, eu só quero fazer no gráfico diário, né, a gente vê o papel fez uma correção até forte, né, com uma queda de 7%, né, veio até a média, tentou subir de novo. Aqui nesse gráfico, a resistência principal é 25,89, tá, dada por esse topo aqui. Mas eu não realmente, no tempo gráfico diário, não vejo o que fazer neste momento. Tá? Lá no gráfico semanal, eu quero dar uma palavrinha sobre esse papel, porque tem muita gente perguntando. Olha aqui, ó. Esse é o semanal de CSN. O papel subiu forte. Tá? Desde novembro, né, pulou ali da região dos 19,91, foi lá para 25. É normal que ele faça o que agora? Uma correção. Uma queda, né? Tá? De repente até aqui 23,08, onde tem a média de 9 no gráfico semanal. Tem que acompanhar se ele vai armar pivô e vai voltar a subir. 26, rompendo 26, pode buscar o quê? Pode buscar ali a região dos 27,08. Antes tem um alvo, 26,27. E de repente até a região dos 28,77. Tá? Que é por onde passa a média de 21 no semanal. Mas o que eu quero deixar claro é que neste momento o papel parece que vai começar, já começou, né, a fazer uma correção no semanal, e isso é importante depois dessa alta aqui. Foram 4 pregões subindo. Tá? Não só é importante, como é normal. O que vocês têm que observar? Se vai armar pivô de alta. Simples, tá, pessoal? Os em Minas também é parecido. Os em 5, olha aqui, ó. No semanal, os em Minas, papel sobe forte. Toca num ponto de resistência. A média ela é resistência. Tá? Quando o preço está abaixo da média, a média é resistência. Como foi aqui. Ó. Tá? Quando o papel tocou ali, isso aqui foi no mês de outubro, desabou. Agora o papel toca na média de novo. Toca na média de novo. Já começou aqui um processo de correção. Tá? Temos que ver o quê? De onde vem essa correção? Após a correção, se ele pivotear para cima, se voltar a subir e romper ali 15,95, esse topo, né? Pode buscar ali a faixa dos 17,31, esses topos aqui, ó. Ok? Então também é algo que se esperava. Após subir aí durante 1, 2, 3, 4 semanas, faz uma correção, tá? Pontos aqui que o papel pode buscar 14,01 e 13,63, como eu já mencionei. Cuidem se após a correção ele vai subir com volume crescente, certo?
Muito bem, vamos ver agora 3 papéis que foram solicitados para nós estudarmos, ser 3 para o longo prazo, né? E também, bom, longo prazo, pessoal, o ideal é dar uma olhada nos fundamentos, tá? Porque assim, ó, a gente usa análise gráfica para o curto prazo, para especular e manejar o risco. Análise gráfica é essencialmente para manejo de risco, gerenciamento de risco. Os grandes investidores têm outras ferramentas para manejar o risco, tá? O pequeno investidor muitas vezes não tem acesso a essas ferramentas, então para isso que a gente usa análise gráfica. A análise de fundamentos é a ideal para você ter um papel para o longo prazo. Tá? Então, se você quer comprar e manter para o longo prazo, olhe os fundamentos, os múltiplos, dá uma olhada no histórico da empresa, na gestão, se paga dividendos, todas essas características que é importante para quem vai se tornar sócio. Podemos usar o gráfico semanal para dar uma olhadinha, né? Ver quais são os indícios que esse gráfico me traz aqui no longo prazo. Não posso dizer que são bons. Neste momento o gráfico me mostra o quê? Que tem um suporte aqui em 9,87 que o papel está buscando, 9,85 por ali. Não pode perder isso aqui, tá? Se perder isso aqui, podemos ter aí um novo fundo. De repente lá em 8,76, 8,72, dado por esse fundo aqui do ano de 2016, ok? O papel vem fazendo zigue-zagues para baixo, ó. Fundos cada vez mais fundos, tá? O ideal é que ele fosse fazendo fundos cada vez mais altos, tá? Está abaixo das médias, isso também não é positivo. Agora, o papel vamos ver aqui, ó, desde o começo de novembro, ele está praticamente dentro de um retângulo. Tem que furar esse retângulo para cima, tá? De repente, se você ainda não comprou o papel, pode ser um sinal de compra quando ele romper aqui 11,71, tá? Ou quando ele ficar acima da média, acima de R$ 12. Aí pode ser um sinal. Compras neste momento, pelo gráfico, não vejo, mas ressalto. Para quem compra por fundamentos, o melhor é dar uma olhadinha nos múltiplos do papel, tá? No setor, a gente gosta mais de Anima, Anim 3. Tá? É um papel mais exposto a curso de medicina, que são hoje os sustentáculos dessas megas corporações, né, na área de educação. Então, Anima tem um gráfico melhor, olha aqui, ó. Subiu forte, testa o fundo, tocou na média, né? Está fazendo um teste de fundo. Se esse papel, após o teste de fundo, ele voltar a pivotear para cima e romper ali 9,22, pode ser um ponto de entrada interessante, né? Imagina se ele expandir para cima aqui toda uma onda 3, né? Seria isso aqui, ó. Tá? O que jogaria os preços lá para a faixa de 11, certo? No setor gostamos mais de Anima, inclusive pelos fundamentos, tá? Mas essa é uma opinião minha. E qualquer dúvida que você tiver, por favor, pode voltar a entrar em contato pelo canal no YouTube, tá? Não posso falar mais do que isso. Prio 3 derreteu, né? Depois daquela questão de... Vamos ver aqui, ó. O papel, uns 3, 4 meses atrás, né, ele divulgou ali as aquisições de Albacora e Albacora, né, pessoal? E Albacora Leste, tá? Na semana que passou, o BTG Pactual, os analistas fizeram um relatório, né? E até eu aconselho vocês entrarem no site do BTG e dar uma olhadinha no relatório. Eles falam que a queda forte, eles atribuem essa queda forte, né, de Prio 3 eles falam em potencial follow-on, né, ou seja, oferta de ação, né, nova oferta de ação para ajudar a financiar essas aquisições de Albacora, tá? Isso explica parte da queda, certo? No gráfico diário, vamos olhar aqui o gráfico. No gráfico diário, o papel tem uma enorme dificuldade, desde que desabou aqui, ó, lá no mês de novembro, né, de romper a média de 21. Então ele toca na média, cai. Toca na média, cai. Tocou na média de novo. Será que vai cair novamente? Vamos lá. O que podemos dizer? Suporte 18,76. Não pode perder esse suporte aqui, senão pula lá para 18,16, 17,68. Tá? Esse papel sobe,
parece fazer um teste de fundo aqui no curto prazo, tem que ver se ele vai voltar a subir, se vai romper aquela resistência precisamente em 20,36 é resistência, 20,50 também é resistência e 20,64 também é resistência. Então, vai ter que romper tudo isso aqui. Ó. Eu diria que vai ter que romper isso aqui. De preferência, é interessante que ele comece a fazer zigue-zagues acima da média de 21. Certo? Enquanto não fizer isso, compras, não vejo compra nesse papel. Tá? Prio 3. Ok? Olha aqui, ó, no gráfico semanal deixou um sinal de indecisão do mercado, abaixo das médias, né? A média de 9 no semanal aponta para baixo, a de 21 está estável, a de 21 é resistência nesse momento. 21,84 é onde ele bate, pode voltar a cair. O volume caiu, isso é negativo, né? Então não vejo também o que fazer não vejo compras nesse papel neste momento, tá, pessoal? Enquanto eu estiver fazendo fundos, cada vez mais fundos, no diário, no semanal, não vejo compras, tá? E tem que esperar a formação de um pivô aqui para poder entrar, o que nós não temos sinal à vista ainda, né? Para terminarmos, MGLU3, Magazine Luiza, Magalu, papel que vem com quedas consideráveis, né? Eu não imaginava que iria ver. No mercado pode tudo, né? A gente tem que estar preparado para tudo. Mas isso aqui com o Magazine Luiza era algo que eu não esperava, né? Papel despencar tudo que está despencando, né? Fazendo fundos cada vez mais fundos. Está custando ali 6,20, tá? Olha, o que podemos dizer? Papel sobe, está testando fundo, está na região da média de 9. 6,20 é um suporte. 5,98 é suporte e 5,72 é um suporte bem importante. Perdendo 5,72, pessoal, esse papel pode buscar o que é? Ele está no suporte, para vocês terem uma ideia, esse é um suporte muito importante, que ele está no suporte deixado lá na parte mais intensa da primeira onda da pandemia, né, da crise, do início da crise, lá em março de 2020. Tá? Vamos ver, tomara que não busque mais, porque a próxima parada, caso ele continue caindo, é lá na faixa de 5,07, dada por esse topinho aqui, ó, de maio de 2019. Tá? Quando é que esse papel fica interessante de comprar? Se ele voltar a subir e se romper aqui, ó, 6,74, 6,75. Eu diria até mais, ele vai ter que subir para 6,89, acima da média de 21. Aí ele vai mostrar que ele está com força. Vejam que desde o começo de novembro o papel não consegue nem buscar a média de 21. Tá? O que está servindo como resistência a esse papel é a média de 9, essa linha roxa mais fraca. Ou seja, a força vendedora está muito intensa nesse papel. Tá? Tem que esperar isso, né? Tem que esperar o papel armar um pivô aqui. Ok? Vamos dar uma olhada no semanal. O que a gente vê lá? Teve um martelinho, né? Mas esse martelo não serviu para nada. Olha aqui, ó, esse martelo não serviu para nada porque esse candle aqui, o candle seguinte, ele fechou abaixo do martelinho, né? Tinha que ter um candle aqui com fechamento acima do martelo, né? Tá? Então não significou absolutamente nada. Certo, pessoal? Não vejo nada a fazer também no gráfico semanal. Para venda está muito esticado. Operar vendido agora no semanal é assumir muito risco. O papel esticou muito, está muito longe da média de 9, né? Está aí muito mais longe ainda de 21. Olha, pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Então, nos vemos em 2022. Um abraço a todos e muito obrigado.